Olá! Nessa nova colaboração entre os canais Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala no YouTube, nós vamos abordar aqui um assunto que motivou aí uma séria discussão entre vários economistas e comentaristas de economia na semana que passou. A gente está gravando em janeiro de 2020, isso foi aí bem no comecinho do ano. Vocês sabem que no meio dos economistas, né, a discussão se dá por meio de papers, né? O que são papers? São artigos acadêmicos, né? São textos longos, científicos, frequentemente difíceis de se acompanhar, exigem um certo estudo, uma leitura, e através desses papers, né, os grandes economistas do mundo inteiro colocam seus posicionamentos e tentam levar adiante, né, o debate e as pesquisas. Pois bem, na semana que passou, surgiu um paper analisando o desenvolvimento francês no século XIX, e a partir dessa experiência em algumas regiões da França do século XIX, sustentava-se uma ideia um pouco, talvez, difícil de compreender. E aí eu vou passar a bola para o professor Paulo Gala a respeito desse paper. Basicamente, ali se dizia o seguinte, que ao contrário do que nós, em geral, apregoamos, que o desenvolvimento é uma consequência da industrialização, a industrialização seria uma consequência do desenvolvimento. E que o desenvolvimento, na verdade, responderia a fatores, e aí vem aquele série de argumentos tradicionais, como educação, mobilidade social, etc., né? Passando a bola, então, para o economista da dupla, que é o Paulo Gala, pergunto, e aí, Paulo, você deve ter lido, deve ter compreendido melhor do que eu que se tratava esse tema aí, esse paper que saiu. Quais os seus comentários a respeito? Legal, Fausto. Legal você ter mencionado isso daí, porque foi um debate bastante interessante no Twitter, né? Aliás, quem não está no Twitter... Aliás, consegui convencer você a entrar no Twitter, né? O que foi bom já. É verdade, me sigam no Twitter. Mas... o Twitter tem um debate mais qualificado até que o Facebook, né? Eu costumo brincar que no Facebook e no YouTube a gente tem o YouTubenomics, né? E o Facebooknomics são pessoas que não entendem absolutamente nada de economia. Não tem nenhum mal em você não entender nada de economia, né? O que é problemático são as pessoas que querem dar aula de economia e discutir como se fossem economistas, né? Sendo que nunca escreveram um paper, como assim como você disse, ou que, enfim, que deram aula, que participam do debate, tanto acadêmico quanto da sociedade, né? Mas no Twitter não, no Twitter a discussão é bem qualificada e a gente tem ótimos economistas lá da academia brasileira, mundial, inclusive, rola uma interação interessante. Inclusive nesse paper, não sei se você reparou, mas o próprio autor do paper, que é o Oded, que é professor em Brown, se não me falha a memória, entrou no debate no Twitter também. Então é bem legal. Então eu recomendo que, se você não tenha Twitter, eu uso muito o Twitter para trabalhar, inclusive como no meu lado financista, né? Acompanho diariamente todos os indicadores do Brasil, do mundo inteiro pelo Twitter, é muito legal. Mas enfim, esse paper que começou a ser promovido aqui por alguns economistas no Brasil, mais ortodoxos, né, ou liberais, por assim dizer, ele faz um estudo muito interessante. Ele mostra que em alguns municípios do sul da França, do século XIX, e ele tem dados detalhados disso, né, por isso que é legal, nos municípios que introduziram a máquina a vapor, né, que foram muito rápidos na industrialização com máquina a vapor, acabaram se especializando na produção de bens de baixo conteúdo tecnológico, né, ligado à indústria simples ou à indústria grosseira, né, que tem a ver com aquela industrialização dos primórdios. E, num segundo momento, eles não migraram para atividades mais sofisticadas, de indústrias mais high-tech ou de serviços mais intensos em capital humano, né? Então, a conclusão dele é que os municípios franceses que começaram com a máquina a vapor, em muitas atividades, acabaram ficando presos, né, o lock-in, que a gente chama, com a estrutura produtiva ligada a essa indústria de baixa qualificação e de baixo conteúdo tecnológico, né? Só que aí tem um problema, porque daí o autor dá um salto heróico, mortal, para dizer, a partir dessa experiência específica, histórica do sul da França do século XIX, para concluir que a industrialização não é importante para o crescimento de longo prazo, porque ela não estimula, inclusive, a acumulação de capital humano, né? Que aí vira um negócio meio sem pé na cabeça, porque o fato de alguns municípios da França terem se especializado em produção low-tech, né, de manufaturas com máquina a vapor, e pelo fato deles não terem avançado para manufaturas medium-tech, high-tech e serviços intensivos em capital humano, né, que foram provavelmente para outras cidades francesas, e realmente aqueles municípios empobreceram, você não pode concluir daí, obviamente, que a industrialização não é boa para o crescimento e para o desenvolvimento econômico dos países. É uma conclusão que é um non-sector, na minha opinião. Né? Não dá para você tirar uma conclusão desse tipo de análise. Isso é só um exemplo desse debate
que você mencionou entre economistas, não só no Brasil, mas no mundo também, sobre a importância da indústria, né? Eu brinco que muitos economistas já morreram nessa luta sangrenta, né? O grupo dos economistas que, como nós, né, acreditamos que sem indústria não há desenvolvimento econômico, que a indústria é a própria causa, né? A maneira mais simples de você explicar causalidade no desenvolvimento econômico é usar a indústria, né? Você pega tanto é que a revolução industrial é conhecida como revolução industrial, né? Não existe uma revolução agrícola ou uma revolução educacional, né? Foi a industrialização da Inglaterra que tornou a Inglaterra uma potência no mundo. Foi a industrialização dos Estados Unidos que tornou os Estados Unidos uma potência. Foi a industrialização japonesa na Revolução Meiji que transformou o Japão no que é, né? Inclusive na Primeira e Segunda Guerra Mundial e no que é hoje. Ou a industrialização alemã, ou a industrialização brasileira, que nos colocou entre os países que mais cresciam no mundo de 1930 a 1980 e por aí vai. Mas nós, economistas ditos heterodoxos ou desenvolvimentistas ou que não mainstream, acreditamos, obviamente, que a indústria é um setor-chave, né? Ele é um setor de dinâmica tecnológica, de acumulação de capital por excelência, que tem muita economia de escala, enfim. Ele é a galinha dos ovos de ouro da produtividade de uma economia. O economista mais ortodoxo ou liberal, ele não acredita nisso. Ele acredita numa hipótese que a gente chama de neutralidade dos setores econômicos. Então, para ele, se as instituições são boas, se todo mundo tem educação alta, você não precisa ter um setor industrial para se desenvolver. Eu tenho dificuldade de explicar, porque eu acho tão absurdo isso, mas vou fazer um esforço, tá? Você pode ter, sei lá, padarias, salões de cabeleireiro, pode ter shopping, você pode ter um amplo setor de serviços, construção civil, commodities, não precisa ter o setor industrial, né? Então, inclusive na visão deles, qualquer configuração setorial é capaz de produzir o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Inclusive a ideia de desindustrialização nem faz muito sentido para eles, porque como a indústria não tem nada de especial, o fato de ser desindustrializado não quer dizer nada, porque nessa cabeça mais ortodoxa, neoclássica, se um setor sai, o outro aparece. Então há meio que uma substituição ótima, né? Como se você desmontasse todo o setor industrial, substituísse tudo por padarias, mas você investiria em educação, então você teria padeiros super qualificados, né? E as suas padarias teriam uma produtividade altíssima, inclusive maior do que aquelas indústrias que foram fechadas, né? Enfim, a gente quase dá risada no raciocínio desse, Fausto, mas você que tem a felicidade de não estar na academia, eu tenho a infelicidade de estar na academia, eu vejo diariamente, mensalmente, assim, amigos meus, inteligentes, inclusive, né? Acreditando nessas coisas, né? Mas enfim, isso é como está colocado o debate aí, para resumir um pouquinho, né? Não sei se você quer explorar alguma coisa mais específica disso, né? Na verdade, acho que eu vou me permitir aqui dar um testemunho em contrário, porque eu realmente tenho a felicidade, porém um pouco também, uma felicidade um pouco invejosa, de não estar na academia, né, discutindo economia entre os grandes, né, as grandes cabeças do Brasil, quem sabe um dia, mas, por outro lado, tenho aí a minha experiência de instrumentador nisso tudo, né, que é como jornalista. E como jornalista, trabalho dentro do setor industrial. E dentro do setor industrial, olha, é uma percepção muito forte. Uma vez que você entre nele e perceba exatamente como ele funciona, você veja o volume, a robustez econômica que existe ali, a quantidade de investimentos necessários, a quantidade de gente que se agrega para produzir aquelas coisas, a quantidade de idas e vindas econômicas, seja de fornecimento, seja de serviços que são necessários para se produzir, seja de estudos e análises nas quais eles se apoiam para fazer as suas metas de produção e o próprio produto, fica muito difícil, né, se deixar convencer a partir disso, e essa é um pouco a minha tentativa de contribuir para isso, né, tentar colocar um pouco a realidade empírica, né, do setor industrial. Muita gente tem uma visão sobre a indústria que se resume a um grande galpão com cheiro de ferro e limalha e graxa, né, e muito barulho e faíscas de solda, né, rolando para todo lado, etc. Né? Uma visão muito restrita, né? É claro que esses unidades industriais como essas ainda existem, né, que são puras metalurgias grossas, né? Até mesmo fora do país eu já pude visitar metalurgias antigas, grossas, né, metalurgias não sofisticadas. Mas isso é hoje um elo da cadeia muito pequeno, né? Empiricamente eu posso dizer, por ter visitado muitas e ter conhecido muitas, né, como na realidade isso foi quase que escanteado para um setor que provê
bens intermediários para outros, aí sim, onde a questão é muito diferente. Para você ter uma ideia, fala-se tanto, né, do capital humano e da necessidade da educação, etc., né? Hoje, nos grandes centros industriais mundiais, o que nós chamamos de unidade industrial, ou indústria, no sentido geográfico da coisa, a localização dela, eles usam uma palavra que define o espaço universitário, eles chamam de campus, né? É uma informação que talvez não circule muito, talvez, por exemplo, você vai a uma multinacional de automotivo ou de equipamentos, etc., que tem uma usinagem de alta qualidade, que faz equipamentos super sofisticados, que misturam eletrônica com elétrica, com mecânica, que é a mecatrônica, né? E as coisas são de altíssimo valor agregado, obviamente, mas também de muita tecnologia e pesquisa. Eles já chamam o lugar onde eles trabalham, chamam de campus, né? Maravilhoso isso daí. Até se você me permitir interromper, primeiro que o trabalho que você está fazendo é fantástico nesse sentido, né, de conscientizar e de mostrar o que é a indústria de verdade, né, porque o grande problema dos economistas em geral é que eles estão lá na torre de marfim deles. Eu sou um economista de mercado financeiro durante o dia, então eu sou obrigado a visitar a prática, né, porque senão eu erro nos investimentos e erro nas alocações e perco dinheiro. Então a realidade se impõe sobre mim. Mas o economista típico da Torre de Marfim, ele não tem noção do que é essa indústria que você está descrevendo, né? E essa nomenclatura que você destacou é incrível, né? Porque, na verdade, a gente tem universidades produtivas, né? Que são universidades no sentido de conhecimento produtivo que está incorporado nos produtos, né? E que fazem produtos fantásticos, né? E claro que a Apple é um suprassumo disso, com aquele campus disco voador, até eles chamam de campus, eu acho também. Sim. A nova sede da Apple, né? E eles conseguiram, inclusive, meio que fazer essa coisa do hardware e do software, né? Que é um exemplo maravilhoso de como a indústria super high-tech, ela na ponta migra para serviços ultra sofisticados, né? Se você pensar nos smartphones e nos apps dos smartphones. Mas, enfim, estou dando só um pequeno exemplo, né? Como você mesmo mencionava, você tem a coisa da parte digital, de internet das coisas. Então, essa integração da indústria do hardware com o software e com a programação, e por aí vai, né, Fausto? Tem uma coisa que eu gosto muito de destacar, inclusive, de Austrália e Nova Zelândia, né, que são dois queridinhos dos economistas brasileiros, que eles dizem que não tem indústria lá, que também é, assim, é uma ignorância plena, né? O produto industrial da Austrália é de mais de 80 bilhões de dólares. Já está igual ao do Brasil. Só que a Austrália tem menos de 30 milhões de habitantes. Mas quando a gente olha o que a gente chama de manufatura, tem a parte de químicos, né? Por exemplo, eles têm o whey protein, né? Eles são grandes players no mercado de whey protein, que é essa proteína para quem malha, que você já toma aquilo e já absorve no sangue. E para fazer o whey protein, você tem que fazer hidrólise, que é separar a água do leite, que é um baita processo caro, né? Você tem que ter maquinaria boa. Então, tem o que a gente chama de manufatura, né? Tá longe de ser essa indústria aí que você descreveu de uma maneira poética até, né? O que a gente chama de manufatura são os químicos avançados, a mecânica de precisão. E o legal é que você está trazendo à luz isso, né? Para quem está assistindo a gente aqui, recomendo muito que assine o canal do Fausto, Revolução Industrial Brasileira, e do Fernando Ferro também, que só fica lá atrás e nunca grava vídeo. Mas o fato é que o Fausto está mostrando para a gente isso, né? É legal você... Eu adoro isso, né? Sempre que eu posso, eu visito fábrica, visito indústria, visito empresa, fico perguntando detalhe, né? De como é que se faz. No meu blog também eu tenho milhares de posts falando do detalhe, né? De como é que se faz uma turbina, o que é uma turbina, e por aí vai. Então a gente precisa ampliar essa noção de indústria, né, Fausto? A ideia de que é aquela coisa que o Delfim Neto brincava que era o cara fedido, cheio de graxa, né? Não é bem assim, né? Exatamente, isso aí já mudou bastante, né? Hoje primeiro que a própria a noção de escala de produção em determinados setores, ela já não é mais uma escala quantitativa, é uma escala qualitativa, né? Tem muita empresa campeã no mundo aí que já vai fazer o produto já encomendado, quer dizer, ele na verdade tem uma série de protótipos, uma série de engenharias e quando se vende, então ele parte para a produção, porque a produção física já se tornou o corolário de uma produção intelectual. Então, assim, quando a gente fala da indústria realmente na ponta da sofisticação, você está falando de um híbrido, né, que oscila entre momentos de serviço altamente sofisticado e intelectual e momentos de produção também altamente sofisticada e altamente, aí sim, tecnológica no sentido estrito, né? Aliás, eu vou te interromper de novo, peço desculpas, mas você falando isso daí me faz lembrar na hora de um termo maravilhoso do César Hidalgo, que é um físico que escreveu, que nos ajudou, enfim, trouxe o Atlas da Complexidade, que a gente usa muito,
E eu queria te recomendar esse livro, que é o Why Information Grows, que ele resume um pouco da pesquisa dele, mas nesse ponto específico que você falou, ele tem um termo que é muito legal, que é cristais da imaginação. Ele fala que os produtos, e especialmente as manufaturas, são cristais da imaginação, que é uma coisa, assim, tem uma sofisticação enorme intelectual para daí você produzir o negócio, né? Mas, enfim, volta a palavra para você. E eu já tive, Paulo, o privilégio, né, de ver a cristalização disso, né? Já pude observar, assim, em visitas guiadas, em entrevistas e tudo, como se dá o processo de materialização disso, e é impressionante, e as aplicabilidades de tudo isso, realmente, assim, merece depois um texto maior, alguma coisa assim que vai ter que ser feita. Mas, bom, é isso, quer dizer, aí você visita um lugar desse, quando você olha para uma figura como aquela que está desenvolvendo esse tipo de coisa, é um ser humano como todos os outros, só que ele não está, é impossível esse camarada ser mandado embora, esse cara recebe um excelente salário, esse cara é responsável por treinar uma equipe que vai lhe suceder e que vai ampliar e que vai inventar outras coisas, ou seja, eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de aceitar esse tipo de tese, né, como é que foi colocada no paper, né, que nós iniciamos aí a crítica, exatamente porque eu vejo o absoluto contrário, né? E profissionalmente eu sou obrigado a voltar lá e ver e rever e fazer de novo a verificação do absoluto contrário disso, ou seja, não fosse aquela base produtiva, não fosse aquela necessidade de, né, prover e agregar cada vez mais valor de conhecimento no produto, não aconteceria a alta remuneração daquele engenheiro ou a formação de uma equipe muito bem treinada, ou seja, para mim a causalidade é meio óbvia. Agora, claro, ressalvando que é um conhecimento empírico da minha parte. Acredita quem quer, claro, mas a minha convicção é absolutamente feita, né? É isso. Muito bem. Tem mais algum comentário? Você acabamos fazendo toda uma crítica aqui, né? Acho que a gente falou demais já, né? Às vezes eu fico com medo de falar muito, o vídeo fica muito longo, então é melhor a gente parar por aqui. Mas foi um assunto bacana, legal. Olha, você que acompanha aí o nosso canal, recomenda, compartilha o Revolução Industrial Brasileira, meu e do Fernando Ferro, nosso amigo oculto, né, ou amigo secreto, como se diz aqui em São Paulo, e o Paulo Gala aí com o seu canal também. Estamos aí no esclarecimento, façam seus comentários, a gente tenta responder, e até uma próxima.